Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceira Mente, o podcast da gestão realista. E você já sabe, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E como de costume, estou com meu parceiro de conteúdo e amigo, meu brother Anildo, direto da França. E aí, Anildão, beleza, cara? É isso, beleza, Leandro, é isso aí. Ou como diz aqui, deixa eu mudar o cumprimento, é ça va, né? Tá tudo tranquilo, é um beleza, né? Você entendeu? Numa França que tá chovendo muito, Leandro, você entendeu? Então, hoje pelo menos parou de chover, hoje tá um bom dia para falar desse assunto. Porque esse assunto aqui, Leandro, a gente demorou para vir nele, né? A gente demorou para vir nele. Demorou aí. Porque a gente sabe que ele é importante, né? Então... Não é hoje aí é um assunto importantíssimo. Não é à toa que a gente demorou colocar esse assunto num tempo tão curto, de forma relevante, foi um desafio, mas a gente pesquisou aqui, tentou deixar só o cerne ali, só o puro creme do milho verde, como diria aquele cara que vende pamonha. E é isso, Anildão. Anildão, o assunto de hoje aqui, pessoal, são crenças limitantes, né? Se você já ouviu esse termo, crenças limitantes, você sabe que a importância que ela exerce na sua vida. E caso você não tenha ouvido, fica aí com a gente que você vai entender a importância que esse tema exerce na sua vida. Que todos nós, né, Anildão, somos ou de alguma forma temos, né? Ô, Leandro, aqui eu vou fazer uma afirmação aqui que é o seguinte, né? Não está embasada em nada científico, é uma impressão pessoal. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso, todo mundo tem vários durante o dia. Só para você ver como isso é algo que permeia de forma muito intensa nossas vidas. Fazem parte de nós, né? Da nossa natureza. E até pegando esse gancho aí, Anildão, já indo para a definição, né? Que a gente... Partindo do contexto, a gente desenvolve um pouco esse assunto, né? Então, o que são crenças limitantes, né? Basicamente, todas as ideias que a gente teve, viu, ouviu, concluiu ao longo da nossa vida pelos mais diversos motivos e se tornaram uma verdade para a gente, fazem parte dessas crenças que a gente adquiriu e usa ao longo do tempo, né? Então, desde os nossos primeiros anos de vida, a gente é influenciado, seja positiva ou negativamente, né? Por pessoas, né? Por situações e por emoções que a gente viveu ao longo da nossa vida, né? E aqui é uma coisa muito interessante, cara. Anildão, você acha que está no controle das suas ações? Leandro, você sabe a resposta, né? A gente pensa que a gente está no controle, mas na verdade nós não estamos, né? Na verdade, o nosso subconsciente aqui, na verdade, está ali. São aquelas cordinhas invisíveis que estão guiando a gente, né? Esse é o pequeno Exatamente. detalhe, né? Um dado bem interessante para você que está nos ouvindo, né? 95% das ações que a gente toma, basicamente, aprendizado, vem do subconsciente. Então, quando a gente fala dessas decisões, por mais que o nosso consciente exerce um papel, sim, importante e fundamental, mas se você quiser tatear a alta performance, você tem que entender e prestar atenção nesse seu subconsciente. E no episódio de hoje a gente vai abordar um aspecto específico, é legal a gente falar, que são as crenças limitantes, né? É um dos vários e diversos componentes aí, né, desse nosso subconsciente. Então, vamos lá, Nildão. Interessante o seguinte, a gente estava falando aqui então que o nosso subconsciente determina nossos comportamentos, nossas decisões, né? Enfim. E eles vieram, né, Nildão, lá dos nossos pais, cara. Então, desde daquela idade de 0 a 6 anos, né? Nossos pais vieram nos ensinando um monte de experiências com a melhor das intenções. Só que qual é o ponto e qual é o tema importante da gente entender? A gente herdou, né, várias crenças dos nossos pais.
Ah, várias. E muitas delas não necessariamente faziam sentido, né, Nildão? Você já ouviu algumas delas ou não, que não faziam tanto sentido assim? Várias, né, Leandro? A gente até conversou sobre algumas dessas, né? Umas velhas, né? Ou o famoso leite com manga, né? Nossa, não pode beber, senão vai morrer, o famoso... né? eu lembro uma, né, que eu ia pra praia, né? Ou não pode comer e ir pra água que você vai ter congestão, vai morrer. E eu sempre tentava sempre imaginar, porque assim, então se eu comer e tomar banho, não vai acontecer a mesma coisa, né? Que você linka com aquela coisa da água. Assim, eu cresci com esse dilema na cabeça. O que a água tem a ver com o estômago, né? Mas são, assim, pequeninos exemplos de coisas que influenciam nossa forma de pensar desde cedinho, desde pequeno, né? Você entendeu? E assim, boa parte dessas crenças limitantes, como a gente pesquisou bastante, né, Leandro? Elas vêm desse período das nossas vidas, né? Muito vem disso, né? De todas aquelas pequenas coisas que a gente escutava quando a gente era uma esponja, quando o nosso subconsciente estava sendo criado. Exatamente. Né? E Nildão, sabe que eu morava numa casa que tinha piso frio, né? E aí os meus sogros chegavam na minha casa e meus filhos estavam descalços. Vai pôr o calçado, senão você vai ficar doente. Não. Esse chão aqui, ele não deixa doente. Esse chão aqui, ele sara. Eu falava isso para as crianças, para eles não pegarem a crença. Mas olha só que legal. Vai pôr o calçado, senão você vai ficar doente. Quer dizer, ficou descalço, acredite ou não, o subconsciente vai pegar ali e falar, opa, vou ficar doente. E olha, é impressionante o poder que tem essa coisa que a gente tem aqui dentro desse nosso crânio chamado cérebro, né, Nildão? E tem aquela perigosa, acho que é a mais perigosa que boa parte dos brasileiros, né, vivenciaram uma crença, né? Aquela famosa dinheiro não compra ou não traz felicidade. Já ouviu essa, cara? A gente cresceu, né? A gente cresceu ouvindo essa, né? Essa era todo dia, né? É interessante isso, porque olha só, quer dizer, você não vai buscar dinheiro porque você não vai ser feliz porque você vai buscar dinheiro. Olha que maluquice, acredite, forma que o nosso inconsciente lida com isso, nosso subconsciente é muitas vezes até perversa. E, Nildão, uma coisa interessante para a gente contextualizar também. As crenças limitantes, elas fazem parte, elas compõem o nosso padrão de comportamento, especialmente na PNL. A gente tem os padrões, né, de comportamento composto por medo, pelas crenças e valores e pelas necessidades humanas. Mas por uma questão de tempo aqui hoje, a gente vai abordar mais os aspectos relacionados a crenças e valores que basicamente controlam e determinam a qualidade das nossas ações. Esse é o foco aqui hoje, então fazendo esse disclaimer, né? Então, legal. Nildão, eu gostaria muito que o pessoal que está nos ouvindo entendesse que existe uma ponte entre o hoje e o futuro, e o nosso futuro. E essa ponte, um dos componentes básicos dessa ponte, se chama crença limitante. Qual é o tamanho dessa informação, cara? Eu queria que você explorasse um pouquinho, baseado na sua experiência, meu amigo. Olha só, Leandro, antes de continuar, tem algo que eu queria ter falado no comecinho, né? Mais uma vez, né, deixar claro para todo mundo que a gente não está vindo aqui no papel de professor, né? Nós não somos professores nisso aqui, né? A gente, na verdade, quando a gente fala que a gente fez uma pesquisa, foi só para embasar um pouco das nossas experiências. Então, eu estou dizendo isso porque nós falamos aqui como não pescadores, né? Como pecadores, né? Não como pregadores, né? Nós somos pecadores. Crenças limitantes me perseguem todos os dias, Leandro, né? Então, assim, é algo que, por estarmos conscientes, a gente vai voltar para esse ponto, por estarmos conscientes, a gente luta contra. Mas elas estão sempre vindo, né? E elas estão sempre vindo porque elas foram plantadas, como a gente falou, lá atrás das nossas infâncias. Né? E, né? O dinheiro não traz felicidade. Olha que pensamento horroroso para você falar para uma criança, rapaz, né? Sabe? Se você não for para a escola, você vai ser um burro, né? Ou você cresceu, a pessoa escutando, não, quem manda na casa é o homem.
Coitado das meninas escutando a coisa como essa. Exato. Né? Ah, o homem é o mais forte, o homem é mais forte que a mulher. Pô, a gente cresce com isso. Você entendeu? Ou as piadinhas, ou os estereótipos, né? É daí que vem o racismo. O racismo nasce desse momento. Exato, né? cara. Ou os estereótipos que aquela pessoa não é confiável por causa ou da cor da pele ou por causa da condição social. Isso vai determinando, né? Um pouco dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, né, às vezes, definem uma coisa que é fundamental das nossas vidas, que é o nosso caráter. Os nossos pensamentos, as nossas crenças. Qual a diferença de pensamento e crença? Bem rapidinho. Crença é algo mais profundo, mais enraizado. Pensamentos a gente tem a todo momento. Crenças são aquelas coisas que se tornaram algo que a gente acredita. Né? E a gente inconscientemente acredita. Né? Ou estou com medo daquela pessoa. Ué, por que essa coisa? É aquela coisa, né? Que vem aquelas coisas que você escutou quando era criança. Ou isso aqui não está legal, esse lugar não está legal. Né? Crenças, né? Então, assim, e essas crenças, elas determinam o nosso caráter. E qual é a ligação, voltando para a sua pergunta, qual a ligação entre o hoje, o futuro e o ontem? Né? É que o seu caráter, Leandro, determina o que você vai fazer, aonde você vai. Né? E onde você vai, o que você vai fazer é que vai gerar os resultados da sua vida. Esses resultados, Leandro, é o pavimento que vai te fazer seguir para o seu futuro. Perfeito. Né? Então o futuro ele existe nesse momento. Nesse momento ele na verdade está amarrado com o passado. Isso aí. E essas crenças limitantes na verdade estão enraizadas nesses pensamentos, nessas crenças que nós temos. E acabam sendo aquele software que roda quando naquele momento que a gente precisa tomar aquela decisão, né, Nildão? E olha só para ainda pegar a questão do conceito, e depois eu queria, como a gente aqui na gestão realista, a gente gosta de exemplos, né? Então a gente vai falar de alguns exemplos aqui. Então a gente tem tipos de crenças. Você falou uma interessante aí, social, né? De julgar uma pessoa pela raça, né? Tem aquelas hereditárias e tem aquelas pessoais, né? Mas, cara, você tem alguns exemplos aí para ilustrar para quem está nos ouvindo o que é um exemplo? A gente já falou de algumas aqui, mas alguns exemplos interessantes, porque depois eu queria te fazer uma pergunta, uma outra pergunta. Uns exemplos, meu amigo. Eu tenho alguns exemplos que eu gostaria de falar aqui, Leandro, por exemplo, que exemplos que você escuta a todo momento, né? E alguns que viraram até moda, viraram música, né? Por exemplo, eu sou loura, eu sou loira. Né? E coloca no tom de brincadeira, né? Olha só, lá dentro você fica dando aquelas mensagens, né? Primeiro que aquilo veio lá do seu subconsciente, você coloca um tom de brincadeira, mas no fundo você acredita nisso. Então... pessoal, você sabe, eu sou gordo, né? O gordo aqui, o gordo, né? Eu sou gordo. Pois é. Né? E aí, olha só, se conforma com isso. Você exterioriza uma crença, em tom de brincadeira, mas aquilo mata várias coisas que você deixa de fazer, né? E várias situações que você deixa de se expor, porque você se acha, eu não tenho essa inteligência, você entendeu? Eu não sou bom o suficiente, ou eu não consigo aprender isso, né? Eu não sou perfeito. Né? Outra, olha só, Leandro, agora falando um pouco até das minhas, né? Por exemplo, o meu nível de francês está longe de ser meu nível de inglês, por exemplo, né? E isso é algo que me prejudicou por muito tempo, na verdade, né? Até eu caí a ficha assim e falei, mas espera aí, cara, você criou uma crença limitante aqui. Aliás, né, Nildão, a gente você tem que se expor. A gente falou muito no episódio Síndrome do Impostor sobre esse assunto. Vale a pena dar uma olhadinha também, né? Tá totalmente relacionado. Sem dúvida. Tá totalmente relacionado com esse tema de crenças, né? A síndrome do impostor, que é uma situação específica, que está lá no episódio anterior, o que gera essa síndrome do impostor são essas crenças limitantes. Né? E isso é o que me persegue, por exemplo. Como eu disse, eu sou um pecador. Essa questão do idioma francês. Até chegou um momento que eu falei assim, peraí, cara. Pede para reunião sem francês, bichão. Né? Vai para cima. Você não vai entender tudo. E o pessoal sabe que você não é tão fluente assim. É isso aí. Né? Fala que nem índio mesmo. Vai sair umas coisas erradas, tem hora. Você entendeu? Vai para cima. Quando eu mudei para a Inglaterra, meu Deus do céu, eu tinha não uma crença limitante, eu tinha várias crenças limitantes, né? E que eu tive que combater uma a uma. Por exemplo, eu pedi desculpa demais, Leandro. Desculpa que o meu inglês não é bom. Desculpa se você não me entendeu. Chegou um momento que eu falei assim, por que eu tenho que pedir desculpa para isso? Por que eu
tenho que pedir? Outra, nem eles entendem, eles direito lá. Você entendeu? Lá na Inglaterra. Eles põem legenda quando ele vê alguém lá da Escócia falando, né? Então, assim, por que eu tenho que pedir desculpa? Né? E isso, Leandro, isso liberta a gente. Mas assim, de novo, né? E outras pessoas, eu não vou estudar isso aqui porque eu sou burro. Tem gente que pensa isso. Essas são críticas. Eu não ia bem na escola, e muitas vezes nem verbaliza, mas está enraizado lá dentro, ela nem tem consciência disso, hein? Mas assim, eu não vou tentar estudar isso aqui porque eu não sou repetidinho as duas vezes. Eu não sou bom em matemática. Eu repetidinho as duas vezes. Eu sou burro, né? Você entendeu? A matemática não é para mim, né? Eu não sei falar na frente de pessoas. Olha isso. Desde quando alguém nasce? Olha, tem um DNA aqui, que é o DNA de você falar na frente de pessoas. Não. Claro que existem as pessoas desinibidas, aquelas pessoas que socialmente elas são mais, né, mais abertas, sem dúvida nenhuma, elas têm mais facilidades. Mas as pessoas têm condições de fazer tudo o que elas se propõem a fazer. É isso aí. Né? Mas são esses pensamentos, né? Eu sou louro, eu sou gordo, eu sou burro, eu sou pobre. Né? Ou eu sou estrangeiro. Opa, olha mais um aqui do Anildão. Quantas vezes eu me venho uma dessas sem eu nem perceber muito? Né? Não, sabe, estrangeiro, latino-americano, imigrante. Né? Mas quem disse? Quem disse? Ninguém determinou, Anildo, você é um imigrante e sendo assim, você não tem direito a isso, aquilo. Perfeito, não é assim. Perfeito, cara. Né? Mas são vários exemplos, Leandro. Legal. E é interessante. Podia ficar aqui 1 hora falando de exemplos, mas vamos lá. Pois é. E é interessante o seguinte, né, pessoal? Anildão, a gente está falando aqui para quem está nos ouvindo que essas crenças elas impedem que nosso potencial seja manifestado. E por isso que a gente tem que se preocupar com isso, né? Mas tem uma questão que eu acho talvez até mais grave do que isso, que está relacionada à nossa saúde, Anildão. Porque a mente e a matéria, né, tem uma conexão e uma influencia na outra, né? Então, uma crença, né, limitante que esteja relacionado a uma condição de saúde pode trazer impactos muito mais profundos, né? Aquela pessoa, todo mundo já deve ter ouvido da questão dos hipocondríacos, né? Aquela pessoa que acha que sempre tem que ter um remédio na bolsa ali para alguma ocorrência, alguma ação, enfim, que algo acontece e ela já acredita que está doente, enfim. A mente tem um papel crucial na nossa saúde física. Tanto, né, Nildão, que tem a questão dos tratamentos placebos, né? Para quem não conhece, todos os remédios, quando são lançados, você faz uma experiência, olha que coisa interessante, com o remédio real e um remédio placebo que é de farinha com açúcar. Né? E acreditem, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo, muitas pessoas, por acreditarem que o placebo é real, se curam. Olha que coisa maluca. E aí eu faço um convite para você que está nos ouvindo, né, refletir. Um convite à sua reflexão e para eu debater aqui com o Anildo. Anildo, e se a gente acreditar que a gente está doente, o que vai acontecer? E se a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz, o que vai acontecer, cara? Vamos lá. Antes de eu entrar nesse mais sério, deixa eu tentar fazer as pessoas entenderem o que isso significa, né? Quantas vezes alguém aqui se viu sozinho em algum lugar, ou não tão sozinho, mas em alguma situação, onde, principalmente quando você é mais jovem, né? Eu tô com medo. Oh, meu Deus, esse está escuro, aquele escuro, você escuta aquele barulho, né? Você não viu nada. Você não viu nada. O seu consciente sabe que não existe monstro, não tem bicho papão. O seu consciente sabe. Mas o seu inconsciente está com aquele medo. Ai, meu Deus do céu. O que acontece? Você começa a tremer, você começa a suar frio. Você entendeu? O seu corpo reage àquele pensamento, né? O corpo reage. Quem aqui não teve aquele final daquele time que ama, você entendeu? Né? E foi ali para a batida de pênalti, o cara pegou aquela bola, o último pênalti, o cara está andando com aquela bola. Você está quase morrendo. Exatamente. Olha, mas o que está acontecendo?
assim, o cara tá andando com a bola, a temperatura não aumentou, você não tomou um veneno, ninguém tá te batendo. Por que o seu corpo está reagindo daquele jeito? É sua mente. O seu corpo está reagindo à sua mente, né? Agora imagine o seguinte, Leandro. Se a nossa mente consegue fazer isso com o nosso corpo em alguns minutos, lá quando bateu o pênalti, né? E aí você chorou ou deu risada, mais reações que vêm da nossa mente, né? Mas vamos pegar aquele momento do pênalti, vamos pegar aquele momento que você escutou um barulho lá fora, no escuro, né? Você entendeu? Se naqueles 2 minutos seu corpo reagiu tão profundamente, tão intensamente àqueles pensamentos, pega então uma situação onde você vai ficar por semanas, meses e anos acreditando em algo também. Uau, exato. Imagina, seu corpo vai reagir para quê? Reage. E se é algo que está ligado com uma incapacidade em você, o seu corpo vai se ajustar àquilo. Porque, por exemplo, o monstro, seu corpo está se ajustando ao pensamento do monstro. Ai, meu Deus do céu, porque ele vai vir aqui, vai me pegar, vai me morder, eu já estou com medo, já estou me retraindo, né? O do pênalti, ai meu Deus do céu, será que vai perder? Seu corpo está ali reagindo, o coração, aquela agonia da perda, né? Agora assim, eu tô doente, é porque eu tenho problema de pressão, ou porque, eu não estou dizendo que as pessoas não têm problema de pressão, tem. Existem sim, né? existem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você manda para o seu corpo mensagens, o seu corpo reage de acordo com as mensagens. E mais para o fim, vou virar essa moeda. Vamos ficar nesse ponto primeiro. Exatamente. Você entendeu? Então isso está ligado, Leandro. E para fechar essa resposta, né, na descrição desse episódio, eu vou colocar o nome de um cara, Darren Brown. Ele é um inglês. Ele fez um documentário uma vez maravilhoso sobre o efeito do placebo. Né? É impressionante como as pessoas reagem, né, quando elas acreditam. Alergias somem, medos desaparecem. Né? Super rápido, Leandro, esse remédio era o remédio que ele pegou um grupo, era um remédio que tirava todos os medos das pessoas. Ele pegou gente que tinha pavor de falar em frente de pessoas, pegou gente que tinha medo de altura. E se você visse o que essas pessoas fizeram depois do tratamento, que nunca existiu. É impressionante. Cantando em frente de ópera, e subindo na beirada de ponte, você entendeu? Sabe? E isso tudo está ligado com a mente. Exatamente. E o corpo responde. Aliás, exatamente. Anildão. Exatamente. Ele é incrível. Essa foi boa, hein? Anildão. Isso foi ótimo. Mas ainda a gente traz sempre o aspecto positivo, mas eu queria comentar um pouquinho do estudo aí do Dr. Bruce Lipton, que é um outro dos caras que a gente segue. Ele comenta, ele foi um dos precursores em relação ao estudo de células, a clonagem, né, de células tronco. E ali nos estudos, rapidamente, para a gente não se alongar, uma célula idêntica à outra, quando ela era colocada próximo a uma toxina, né, essa célula ela se afastava. Quando ela é colocada perto de uma proteína ou algo que iria nutri-la, ela se aproximava. Então, qual é a questão? A nossa evolução, a gente tem 2 mecanismos básicos, que é o crescimento e a proteção. E qual foi a conclusão desse estudo? E por isso que é muito importante você aí do outro lado prestar atenção e monitorar os seus pensamentos. Que nós fazemos ou uma coisa ou outra. Então, quando a gente está no modo de proteção, que é aquele modo que a gente está quando a gente está estressado, basicamente o nosso corpo é programado para falar assim, ok, não cresça, vamos nos proteger. Então, são diversos hormônios que são liberados, não vou entrar aqui, né, nesse aspecto, mas que impedem o nosso corpo e nossa mente de crescer e de se curar. Esse é o grande aspecto. Então, aquele camarada que vive constantemente estressado, ele vai estar tendo muito menos tempo estressado por decorrência de uma crença limitante, um pensamento limitante, ou uma síndrome do impostor, ou qualquer que seja o aspecto, né? Mas se ele está no modo de proteção, ele vai ter muito menos tempo, né, de se curar de uma doença, de crescer, de se desenvolver, e isso não é achismo, isso é biologia, Nildão. Por isso que a gente aqui está convidando as pessoas, monitore e preste muita atenção nos seus
pensamentos, né? Não é o Leandro nem o Anildo que estão falando, né? São estudos que a gente está compilando aqui e gentilmente, né, compartilhando com vocês. Anildo, outro guru que eu gosto de citar para a gente, na sequência, a gente ir para o nosso intervalo, é o Anthony Robbins, né? Ele tem uma frase que é praticamente um bordão, né, dele, que a energia, em inglês fica muito mais bonito. Ele fala "Energy flows where attention goes", né? Que a energia vai para onde a sua atenção, né, é direcionada. Então, sabe aquela história do copo meio cheio, Nildão? Né? Então, eu quero agora fazer um exercício e convidar você aqui que está nos ouvindo e você, Anildo. Tenta não pensar em um limão, Anildo. Não pensa num limão. Adivinha. O limão veio, não já veio? um verde. Pois é. Exatamente. Exato. Então, essa questão que eu gostaria de conversar contigo aqui, Nildão, referente à energia e ao poder que a gente tem de atrair ou repelir as coisas, né? Então, você acredita que as crenças também são como ímãs, cara? Deixa eu começar respondendo com a outra frase do Anthony Robbins que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o que vai determinar a sua história, ou seja, o que vai determinar o sucesso ou o seu fracasso, são as histórias que você vai contar para você mesmo. Perfeito, você entendeu? Perfeito. Porque as histórias que você vai contar para você mesmo são as histórias que você vai acreditar. Você é burro. Você é gordo. Você não consegue. Isso não é para você. Isso é impossível. Você entendeu? Perfeito. Então isso vai determinar o teu futuro, Leandro. Enxergar o limão, né? Porque quando você fala você não pode, você enxergou limitações. Exatamente. Pensar no elefante rosa, né? Não pensa no elefante rosa, pensou, tenho certeza. Pensou. Né? Então quando você fala, isso é só para quem tem grana. Você já falou para você, você não tem grana e assim não é para você. Nem tenta. Se você tentar, você é isso que como sua mente traduz. Agora, se você começar a pensar diferente, fica a pergunta. Eu vou comentar sobre isso mais pro fim. Mas fica a pergunta. Exatamente. Porque vamos falar do problema primeiro, né? Depois a gente fala da solução. Exatamente. Né? Mas o problema é exatamente esse. Se a gente pensa fracasso, é o que nosso corpo materializa. É o que as nossas ações materializam. É isso aí. Você entendeu? É isso aí. É a questão, você planta uma ideia, você colhe uma ação. Exato. Você planta uma ação, você colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe um caráter. Você planta um caráter, você colhe um destino. Perfeito, cara. Tudo começa na forma que você pensou, que você vai agir de acordo e você vai se tornar aquilo. E aquilo que você torna vai definir quem você é. Lindo, lindo. Você entendeu, Leandro? Perfeito. Tá? Anildão, E essa é a história do limão, perfeito. Com essa citação e comentando, não pense no fracasso, então. Não pense em, eu não quero ter fracasso. Pense em, eu vou ter sucesso. Isso muda completamente o jogo. É isso. Anildão, e com essa Exatamente. citação aqui, eu vou chamar o nosso intervalinho e na sequência a gente vai tratar o que a gente pode fazer para mudar esse jogo. Então, fica com a gente. Perfeito. Você já conhece com certeza aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, se você está pensando em contratar um seguro de vida, seguro residencial ou de automóvel, ou até mesmo um plano de saúde para o seu pet, a Mander Digital tem a solução certa para você. Com mais de 12 anos no mercado e parceria com as principais seguradoras, na Mander Digital você está seguro. Acesse manderdigital.com.br para simular ou contratar online. Afinal, na Mander Digital sua proteção está a um clique. Estamos de volta com o episódio da Terceira Mente, Crenças Limitantes, né? Anildão, essa segunda parte eu acho que é a mais importante. É legal a gente ter o diagnóstico, mas é muito mais importante a gente saber ter uma direção de como a gente pode tratar isso, né? Como a gente muda esse jogo. Então, eu já começo aqui, que é fundamental a gente criar novos padrões, né? Uma vez identificados que a gente tem uma crença limitante, para a gente ter alta performance, não é, cara? Então, assim, se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. É ou não é, meu amigo? Sem dúvida. Então, vamos lá, Leandro. Deixa eu só colocar um adicionalzinho aqui. Tem um ditado que eu repito muito para muita gente, né? Assim, você nunca vai mudar nada que você não reconheça como um problema. Você entendeu? Né? Então,
se você não reconhecer algo como um problema, você nunca vai melhorar ele. Você entendeu? Exatamente. Isso tá bom, pra que mudar, né? Isso para crenças limitantes, eu acho que assim, nessa primeira parte, eu tenho certeza mais do que absoluta que em um ou outro exemplo alguém se identificou. Né? E aí a minha pergunta começa, você precisa se identificar com quantos exemplos para você entender que as crenças limitantes são ruins para a sua vida? Né? Basta um. Né? Ou seja, essa aceitação, esse entendimento, essa compreensão de que as crenças limitantes elas afetam negativamente a vida de todo mundo, incluindo de quem está escutando a gente, é o primeiro passo, Leandro, para poder mudar. Isso significa o seguinte, se as crenças limitantes são ruins, você entendeu? As crenças são ruins? Não, as crenças limitantes são ruins. Você entendeu? Então, vamos virar essa moeda agora. Agora é o momento de virar a moeda. Tudo tem dois lados. E você começou muito bem. É importante criar novos padrões de alta performance. O que significa isso? Em vez de você olhar para a parte vazia do copo, você olhar para a parte cheia. Você entendeu? É você começar a mudar a forma que você vê. Você entendeu? E são esses padrões novos que precisam ser criados. Perfeito. E, Anildão, muitas pessoas podem estar falando, beleza, eu quero mudar, mas eu não sei como. Acredite, eu já tive muitas conversas com pessoas. Né? Pode até ser, mas tem pessoas que de fato não entendem como elas conseguem virar esse jogo. Então, a gente vai dar aqui algumas dicas, ok? Vamos lá. De novo, falando também com pecadores, porque esse acho que é um exercício de evolução que nunca acaba. É um ciclo de autoavaliação, reflexão, teste, resultado. E esse ciclo ele continua eternamente. Né? Então, Nildão, não sei se as pessoas sabem aqui, né, mas eu estudei por algum tempo programação neurolinguística, né? E eu queria compartilhar um pouco, né? Eu compartilhar um pouco como a PNL, né, lida com isso. Esse é um dos aspectos centrais, eu diria, na PNL. PNL não é só aprender a ler postura corporal, não é só vender bem, né? Ajuda também, viu, Nildão? Ajuda também. Mas é muito... Quando você vai na PNL nessa linha de transformar e ajudar as pessoas, né, que estão muitas vezes presas em pensamentos ou crenças negativas com base em alguma experiência, a PNL ela tem uma atuação que eu posso atestar a vocês, vivenciei vi com meus próprios olhos e vivenciei, né, experiências que posso compartilhar. Ela é muito importante. Então, Anildo, para explicar para o pessoal o que é a PNL, então, né, a PNL é uma forma de mudar esse jogo. Ela um profissional da PNL, ele baseado na conexão neurológica, né, entre linguagem e comportamento, medos e crenças, vai conseguir acessar essa crença limitante e ressignificá-la, para que quando esse seu programa acesse esse comportamento, ele tenha uma resposta diferente, né? Então, a gente falou no começo, a atualização desses padrões, ela é fundamental e às vezes a pessoa tem dificuldade de encontrar essa solução sozinha. Por isso, às vezes, a ajuda de um profissional é importante, Anildão. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Leandro, vou pegar o exemplo lá que você começou falando, né? Que eu até citei que isso é uma crença limitante, né? Então, o que acontece? Eu quero mudar, mas não sei como. Essa é uma crença limitante. Você entendeu? Porque você parou ali, né? Se você muda, voltando para a questão da programação neurolinguística, vamos lá, pessoal, programação neurolinguística, né? Você vai muito ligado com a primeira parte desse episódio. A forma que você pensa, a forma que você fala, determina como você pensa. A forma que você pensa vai determinar a fisiologia do seu cérebro, tá? Vai determinar isso. Então, assim, eu quero mudar porque, primeiro, fantástico, você identificou que tem um problema. Né? Mas se você sabe que você não tem esse conhecimento, a forma correta e eu vou buscar ajuda para me ajudar nessa mudança. Você entendeu? Então, essa é a questão. Né? Ou, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Não. Eu vou fazer isso um pouquinho depois porque eu vou agora aprender. Então, como é que faz? Olha que eu estou falando da mesma coisa, mas um ângulo diferente.
Eu identifiquei um problema e eu tô olhando para a solução. Eu estou olhando para uma forma de fazê-lo. Você entendeu? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Né? Então, assim, mas assim, a programação neurolinguística, eu vou falar com alguém que vai me hipnotizar e vai fazer eu pensar para sempre diferente. Pode acontecer também. Se as pessoas não sabem, existe hipnoterapia, por exemplo. Tem sim. Mas o que eu vou convidar uma das partes também, né? Não, sem dúvida, mas o que eu estou dizendo para as também. pessoas. Mas o segredo é o seguinte, Leandro. As pessoas podem se, entre aspas, auto-hipnotizar. As pessoas podem conversar com si mesmas. As pessoas podem se convencer. As pessoas podem buscar a responsabilidade pela sua própria vida. Porque uma das coisas, Leandro, que eu aprendi, não faz muito tempo, eu aprendi recentemente um conceito muito bacana, que é da responsabilidade total. Uau, você nunca mais vai colocar a culpa em nada que não seja você. Ah, mas a gente foi para a praia e choveu. É mesmo? Você olhou a previsão do tempo? Porque hoje tem. Tinha quantos por cento de chuva? 40? Então você abraçou esse risco. Se deu mal, assume a responsabilidade. Cara, adoro essa teoria. A responsabilidade total. Só mudança você entendeu, de Leandro? jogo. E isso muda todo o jogo. Então você quer mudar de profissão? Você não tem o conhecimento técnico? Então qual é a abordagem que você faz? Olha só a programação neurolinguística. Ou eu vou investir um tempo para aprender isso aqui, porque eu quero mudar para a minha profissão, para aquela atividade. Ao invés de dizer, eu queria tanto trabalhar naquela atividade, mas eu não manjo daquilo. Olha as duas formas que eu estou olhando para a situação. Né? Pô, você não quer tanto fazer aquilo, você não quer tanto trabalhar naquilo, por que você parou na história que você não sabe? Se você quer tanto, reprograma. Né, Leandro? Isso aí. Essa é a questão. E aliás, eu vou fazer aqui essa ponte com o que o Anildo falou, né? Novamente, um profissional de PNL, um hipnoterapeuta pode ajudar demais, né? Mas a gente também quer dar uma ferramenta aqui para vocês, já nesse episódio, Nildão, já nesse episódio, né? Mas antes de dar essa ferramenta, só queria que o ouvinte aqui e a gente imaginasse o seguinte: imagine uma pessoa que tem medo de cobra, né? Aquela pessoa que tem pavor de cobra, tem pavor de aranha, tá? Se ela está lá caminhando numa trilha, vê uma aranha ou vê uma cobra, qual vai ser a reação? Ela vai ficar apavorada. Só que imagina uma pessoa que estuda cobra. Ela vai ver aquilo, ela vai ficar super excitada positivamente. Então, para demonstrar, né, que cada um enxerga a realidade com o seu próprio mapa, isso a PNL aborda demais, né? Eu encerro essa parte da PNL aqui, dizendo que a realidade, ela é subjetiva e vai estar sempre relacionada ao seu mapa e às suas crenças. Que a gente falou lá no início, que você cresce, né? Construindo. Então, o convite que a gente faz aqui é, legal, se tem alguma coisa que você quer e que por alguma razão você está se sentindo longe, dá uma revisitada nesses mapas aqui e a gente vai dar uma técnica aqui agora, Nildon, para o pessoal lá fora poder fazer também, né? A chamada CAF, né? Essa CAF é uma técnica que corresponde a um acrônimo em inglês, né? Que ela é basicamente clarity, né? Você clarear o que você quer. Claridade, né? Affirmations, né? Afirmações, facts, de fato, e identity, de identidade. Na prática fica igualzinho em português, então fica CAF, né? Então, exatamente. Como é essa técnica, Nildão? O primeiro passo você falou muito legal anteriormente. O que você quer? Você quer mudar aquele emprego? Você quer mudar para aquele emprego? Então, clarifica aí, meu amigo, não é verdade? Exatamente. Escreve aí que você quer. Exatamente. Né? E começa por aí, Leandro. Mas assim, mas o legal desse primeiro passo é o reconhecimento de que aquilo é possível. Você está traçando o plano. Eu quero ser um profissional nessa área aqui. Eu quero aprender. É um profissional, seja técnico, seja qual for. Você já reconheceu. Eu quero isso aqui, esse é o meu objetivo. Você já reconheceu isso. Primeiro passo. Está claro. Eu quero a formação. Perfeito. Eu quero me formar nesse tópico. Está claro.
Leandro, eu quero ler aquele livro. Não precisa, de novo, as pessoas precisam entender que os micro hábitos, eles são mais poderosos que os grandes hábitos que você cria. Né? Exatamente. Então você exatamente. pode aplicar essa técnica CAF. Ler não é para mim. Limitante. Você entendeu? Ler um livro grande assim, nunca li. Limitante. Eu quero perfeito. ler esse livro que me falaram tanto. Assim, essa claridade no que você quer, essa afirmação. Exato, exato. E aí, na sequência, uma vez que você tenha, né, essa técnica é importante. Então, uma vez que você identificou lá o seu hábito ou uma crença que você... Então, você identificou o que você quer, não o que você não quer, o que você quer. Clareou, escreveu, prioriza. Essa é um dos passos do CAF no C aí do CAF. Na sequência, Nildão, tem a parte que eu mais gosto dessa técnica, cara. E eu falo aqui para vocês, tá? Eu usei essa técnica e me ajudou muito. Eu conquistei resultados em vários aspectos da minha vida com essa técnica, que foi dado num treinamento que eu fiz, né? Que, aliás, foi a minha iniciação à PNL, né? E uma das partes era essa técnica. Então, transformar as afirmações negativas em positivas e, acima de tudo, em crenças positivas. A gente falou agora, não pensa no limão, não pensa no elefante rosa, pensou. Então, já transformar. E aí vem a parte mais importante, você repetir para você mesmo. No inglês eu adoro isso, over and over, mas todos os dias, todas as horas, repetir para você mesmo. Quanto mais você dizer algo positivo para você mesmo, mais a sua mente inconsciente ou subconsciente vai começar a interpretar aquilo como uma realidade. Isso não, de verdade, pessoal, não sou eu que estou falando. São estudos que comprovam isso. Né? Faz sentido, Nildão? Olha só, Leandro, é você que está falando, estudos confirmam. Só que é o seguinte, Leandro, a gente já viveu um pouco nas nossas vidas, a gente já passou por umas e outras. Exato, e a gente sabe o quanto cara. isso funciona, a gente sabe o quanto isso é poderoso. Né? E isso é algo, Leandro, eu vou de novo voltar ao ponto principal. A primeira coisa é o reconhecimento do problema. Isso te permite o quê? Você ligar algo aqui dentro de você que vai ficar monitorando o que você fala. Usa o seu subconsciente ao seu favor. Boa. Usa o seu, não seja só um refém do seu subconsciente. Trabalha para criar no seu subconsciente coisas positivas para vocês. Por exemplo, eu vou captar toda vez que eu falar algo negativo. Comece a insistir nisso. Ótimo, você ótimo vai chegar exemplo. Aí você vai muitas vezes falar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Aí você, isso aqui, Opa. Então, peraí. Lindo, adorei Como esse que eu exemplo. falo isso de novo? Como que eu preciso falar de novo? Porque afirmações são poderosas ou horrorosas. Porque a afirmação depende de qual que você faz. A afirmação tem que ser positiva. Porque a afirmação tem poder para te construir ou para te destruir. Eu não vou conseguir fazer isso. Essa é a afirmação. Então a afirmação é boa? Não, essa é uma afirmação negativa, é ruim. Então, se você trabalha seu subconsciente, você desenvolve mecanismos para captar, né? Quando você solta uma afirmação negativa e você imediatamente retrabalha ela, entendeu? Porque você acredita que isso vai mudar, olha só, é uma crença que não é limitante. Você acredita que essas atitudes elas vão ser boas para a sua vida. Essa é uma crença que vai é uma crença que assim, eu não sei traduzir vai te isso, elevar, mas é uma crença, né? É uma crença que vai te elevar. É uma crença do crescimento. É a crença do crescimento. Em vez de uma crença limitante. Você entendeu? Porque o importante, pessoal, crenças limitantes. Só que não percam o moral da história. Crenças. Mas é que a gente tende a dar importância para as limitantes por causa de tudo que a gente conversou na primeira parte. Então, trabalha elas para serem crenças que vão te permitir crescimento. Então, as afirmações, elas têm que trabalhar isso, Leandro. Esse livro é muito grande. Então, limitante. Eu vou dedicar mais tempo aqui para esse livro. Ou, na verdade, eu vou falar que vou devolver, em vez de uma semana, daqui a 2 semanas. Porque você vai ler o livro. Porque essa claridade do seu objetivo e a afirmação é que você vai conseguir fazer. E é importante a afirmação é ser realista. Se existem limitações, muitas vezes, eu tenho uma certa idade, vamos supor, 50 anos, eu quero ser campeão olímpico de 100 metros rasos. Então, assim,
por mais afirmações que você faça, não estou dizendo que você não vai conseguir. Deus, olha, eu já vi cada coisa maluca acontecer, mas assim, não é, você não está se ajudando muito também. Né? Assim, as suas afirmações elas precisam ser, né? Assim, precisa ter um fundamento. Não limite-as demais, não pode limitar demais, né? Porque é importante trabalhar a questão do impossível, né? Mas assim, quanto mais realista essa afirmação, mais ela te ajuda, né? Você vai traçar, dúvida. Né? Ou eu quero fazer esse curso superior, né? Porque uma coisa que meu pai falava, Leandro, pra mim, quando ele falava, eu falava assim, putz, isso nada a ver, mas depois eu cresci e falei, meu Deus, que poder isso tem, né? Ô pai, não vou fazer isso não, 3 anos. Meu pai falava, 3 anos vai passar do mesmo jeito, fazendo ou não. Você entendeu? Né? Esses 3 anos vão passar. Né? Então assim, a gente precisa trabalhar essas questões também. Mas vai demorar muito, limitante. Então como é que você trabalha isso? Ou eu dedico mais tempo, ou eu aceito os fatos e vou fazer do mesmo jeito. Você entendeu? Essa é a importância das afirmações. Perfeito. Você comentou um negócio, agora eu me lembrei, e às vezes vale ressignificar a meta, né? Por exemplo, né? Eu sou um dos que sofro com isso. Eu gostaria de voar, por exemplo, ok? Eu gostaria de voar. Só que eu não tenho asa, ok? Imagina isso lá atrás, na época que não existia avião. Então foi lá Santos Dumont ou os irmãos Wright lá e construíram o avião. Atingiram a meta. Então, isso também é importante. Se de fato ali na sua claridade está bem claro o que você quer, tenta ressignificar, como o Nildo comentou, achei sensacional isso, de uma forma a torná-la possível, né? Porque não adianta, nascer asa, acho que ainda não chegamos ainda nesse momento da nossa evolução, não vai nascer asa, essa vida não ainda vai. Ainda não, né? Ô, Leandro, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu sei que a gente está apertado de tempo. Eu preciso contar uma história rapidinha, porque então a importância da gente não se limitar também em tudo que é cientificamente comprovado, tudo que é aceito como realidade. Eu vou contar isso. Eu vou tentar contar super rápido. As pessoas me perdoem pela velocidade que eu vou falar. Essa é uma história, of course, claro que é fictícia, né? Existia um pau de arara no Nordeste que ninguém subia, esse pau de arara. Ninguém subia. Era mais de 70 anos, que era uma tradição, todo ano todo mundo se reunia para ver quem ia tentar subir o pau de arara, porque o pessoal se divertia, né? Aí todo ano todo mundo ficava enfileirado lá, né? Alguns chamam de pau de sebo, né, Nildo? Pode ser, né? Pau de arara, né? Aí fica aquele monte de gente perfilado esperando a vez dele, e o pessoal atrás, né, olhando e dando risada da tentativa e tal. Mas teve um ano, Leandro, que um cara subiu aquele pau de arara. Ele subiu. Aí foram entrevistar o cara. Falou, vem cá, como que você conseguiu? Aí quando perceberam, o cara era surdo. Que coisa. O que acontece, Leandro? Legal. Durante 70 anos, as pessoas ficavam esperando a vez dele. O cara tinha coragem. Você quer saber? Eu vou tentar, eu acho que vou subir esse pau. Olha só, limitante. Eu acho que vou subir esse pau de arara. Né? Só que acontece, enquanto ele estava esperando, olha o subconsciente. Ele estava escutando todo mundo atrás dele falando, ninguém nunca subiu isso aí. Vixe, olha o tamanho desse pau de arara. Nossa, olha quanto sebo. Você sabe quantas pessoas tentaram? Todo mundo falando. Ou o inconsciente dele já trabalhando. Falei, ih, bichão, você vai ser mais um aí que tentou e não conseguiu. Abraço, né? O surdinho tá escutando ninguém, só não pode olhar, já tá sendo a estratégia dele. Falou, opa, peraí, eu vou tentar ali, ou aquele que tentou não deu certo. Olha o que ele fez de errado. Você entendeu? Então é importante, né? Quando a gente trabalha nossos planos, a gente dá margem, sim, também, a margem pro possível, e não só pro provável. Perfeito. Você entendeu? É muito importante isso. Muito bom, muito bom. Tem aquela história do recorde olímpico da 1 milha em 4 minutos, que todo mundo achava que era impossível. E quando ele foi quebrado, logo na sequência, semana seguinte, foi quebrado novamente, e foi quebrado novamente, e foi quebrado novamente, porque as pessoas acreditaram que era possível. Mas, novamente, o tempo aqui a gente tenta, né, Nildão, sintetizar. Indo para a continuação da técnica CAF aqui. A próxima questão, que é muito legal e tem totalmente a ver com os exemplos que a gente usou, são os fatos. Os fatos. Então, a gente tem que separar os fatos das crenças, né? Para se convencer e ajudar o seu sistema de crença a se convencer. Exemplo, eu quero dar um exemplo aqui direto. Né? Eu gostei muito de quando eu fiquei sabendo da história, né, do KFC, né? Aqueles frangos gostosíssimos do KFC lá.
Imagina um cidadão pensando o seguinte: eu sou muito velho para abrir um negócio próprio. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Ah, você é muito velho. O KFC foi criado por um senhor com 62 anos. Então, é um fato que eu sou muito velho para abrir um negócio? Não é um fato. Então, separar a crença dos fatos vai ajudar demais ao seu sistema de crença se convencer de que sim, é possível, cara. Faz sentido ou não, Nildo? Completo, Leandro. A gente tocou bastante na questão dos fatos nesses exemplos que a gente deu, né? Você entendeu? É muito importante as nossas crenças, o que a gente acredita, né? Mas a gente precisa estar também embasado nos fatos. Como, por exemplo, lá você tentar pegar aos 50 anos de idade a medalha olímpica dos 100 metros rasos, né? Então, assim, os fatos não vão te ajudar muito, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Você entendeu? Mas assim, leva os fatos em consideração, porque talvez você vai planejar algo, né? Que de repente, né? Você vai correr uma maratona, você entendeu? Sabe? Porque isso é fantástico. Perfeito. Também. Você ajusta o plano. Perfeito. E pessoal, o último, né? É até o mais rápido, que todas essas 3 letras acabam, que é o identidade, né? Então a gente falou aqui, né, Nildão, do claridade, afirmações, fatos e identidade. A sua identidade vai ser retroalimentada por esses 3 componentes e que vai fazer com que essa roda gire de uma forma muito mais positiva. Então, fica aí então o convite para você fazer um exercício e colocar num papel, né, essa técnica CAF. Anildão, para finalizar aqui o nosso episódio, a última técnica, que foi um livro que quando eu li, eu confesso que eu, assim, fiquei extasiado e me deu muitos insights positivos, que é o livro Mindset da Carol Dweck, né? Basicamente, nesse livro a gente está falando que a Carol fala que são 2 tipos de mindset que existem, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E no livro ela explora as diferenças que as crianças, especialmente, que têm um mindset fixo, têm em relação ao mindset de crescimento. Então, exemplificando aqui, né? Quem tem um mindset fixo tem aquela crença que elas são naturalmente, elas têm um dom de algo, né? Que elas já nasceram inteligentes, que elas já nasceram bonitas, que, enfim. Enquanto quem tem o mindset de crescimento acreditam que isso são habilidades que se conquistam e se melhoram também, né? E a gente tem condição de evoluir. A diferença que uma pessoa com mindset fixo tem quando lida com uma frustração em relação à pessoa com mindset de crescimento é gritante. Anildo, baseado na sua experiência, cara, o quanto é importante você não ter um mindset fixo e ter aquela mentalidade de aprender, de crescer, de a adversidade vai me fazer maior, cara? Olha, Leandro, eu teria, eu teria que passar horas e horas e horas aqui, né, falando sobre isso, você entendeu? Mas nessas mudanças que eu já fiz na minha vida, não foi só as pessoas falam assim, mudou para a Inglaterra, mudou para a França e tal. Mas muitas vezes é mudança de emprego. Muitas vezes a mudança de emprego é você, porque se você acredita que aquela empresa é muito grande ou que aquela posição é muito desafiadora, esse é um mindset fixo, né? Agora, se você está apto, de novo, né, você não muda o que você não reconhece como problemas. Você reconhece, né, que olha só como o mindset ele é de crescimento. Você reconhece limitações, mas você se põe no lugar dos desafios, porque você sabe que você vai conseguir passar por aquilo, né? Eu passei várias vezes por isso, né? E eu passei vários momentos de mindset fixo e mindset de crescimento, né? Porque, de novo, fala um pecador, pensamentos, né, crenças limitantes, né? A questão, sabe, quando eu saí do Brasil, eu saí para ser chefe, né? Aí aquela coisa, puxa vida, pensamento limitante, chefe brasileiro, o pessoal, sei lá, vai ter desconfiança, não vai aceitar, blá, blá, blá. Você entendeu? Existem estereótipos, fato. Mas a afirmação tem que mudar, crescimento. Eu vou e vou vencer. Eu vou e vou conseguir. Mas como? Porque eu cheguei lá sabendo, pessoal, eu sei tudo,
Apesar de ser brasileiro, eu sei tudo, manjo tudo, né? Então aprende comigo aqui, que ninguém vai me ensinar nada. Não, Leandro, Não. aprendendo a cada momento, aprendendo a cada segundo, perguntando. Quando a pessoa não manja isso, que legal, como que é isso aqui? Você pode me explicar isso aqui, por favor? Esse é o mindset de crescimento. Deixa eu só contar outra história super rápido. Super rápido. Tem um exemplo maravilhoso disso aí. Eu não sei o nome do cara, eu sei o sobrenome. Polgar. Ele é húngaro. Ele era um pesquisador. E ele pesquisava exatamente isso, Leandro. Porque muita gente fala assim, para ser um mestre de xadrez você tem que nascer. Olha, existem aptidões, sem dúvida nenhuma, atletas e pessoas que se expressam, existem aptidões. Só que tudo pode ser aprendido. Aí ele falou assim, eu vou provar meu ponto. Ele pegou a filha dele, Judite Polgar. Pegou a filha dele, coitada. Coitada, aliás, a filha dele, né? Serviu de experimento. Falou assim, eu vou ensinar xadrez pra minha filha. Você entendeu? Olha só, ele aplicou o CAF lá certinho. Ele pegou, definiu claramente o que ele ia fazer, ele pegou as afirmações certas, ele pegou os fatos. Né? Quais os fatos? Ele pegou todos os mestres lá que podiam treinar ela e colocou para treinar ela. Né? Longa história curta, ela virou campeã mundial de xadrez. Você entendeu? Para provar o ponto que um mindset de crescimento é possível, qualquer um tem. Sensacional, cara. Nildo, e que interessante, cara. As pessoas com mindset de crescimento, quando a gente fala mindset, a gente fala de mentalidade. A gente está falando de uma mentalidade que busca o desenvolvimento. Né? E a falha, Exato. quando encontra uma falha, uma situação difícil, ela vê como uma oportunidade. E quando uma pessoa com um mindset, com uma mentalidade fixa, ela vê uma falha como um sinal para parar. Ela vai evitar essa situação a todo custo. Então, Nildo, uma coisa que me ocorreu agora muito interessante. Acho que tem muitos pais e mães nos ouvindo. Então, eu convido você, pai e mãe, assim como nós, né, Nildo, a não incentivar os seus filhos pelos dons naturais que ele tem, mas incentivá-los pelo esforço. Porque nesse experimento que foi feito pela Carol no livro, eles pegaram 2 grupos de estudantes. Em um grupo, eles deram uma determinada tarefa e no final eles falaram o seguinte: nossa, vocês concluíram? Você deve ser muito inteligente. E para o segundo grupo, falaram para a mesma tarefa: vocês concluíram? Nossa, vocês devem ter se esforçado bastante. Ok, esse foi uma plantaçãozinha ali, né? Uma pequena, aliás, né, programação. Deram uma tarefa mais difícil para eles depois. Sabe qual foi o índice de sucesso dos alunos, né, desses estudantes que receberam você deve ter se esforçado bastante, que é o mindset de crescimento? Foi muito maior, Anildo, do que os que receberam um mindset fixo. Porque os que tiveram um mindset fixo tinham medo de falhar e perder o status de inteligente. Enquanto do mindset. Exato. Isso é uma diferença muito bacana. Então, não só pensando nos nossos filhos, mas pensando na gente também. Eu recordo que qualquer um, Anildo, qualquer um pode adotar um mindset, uma mentalidade de crescimento, se assumir como só sei que nada sei e isso é o que mais sei. Eu adoro essa frase, aliás. Exatamente, sem dúvida. Ó, Leandro, partindo para as conclusões, né? Para mim, o moral da história aqui, eu convido demais as pessoas para refletirem sobre isso, né? O tópico é crenças limitantes, mas o grande lance é tira o limitante, foca na crença. Entenda o poder que uma crença tem nas nossas vidas, você entendeu? E entendendo isso, você vai começar a trabalhar as suas crenças para serem crenças de crescimento. Você não vai se importar se você é loira, se você é gordo, se você sabe, repetiu 2 anos na escola, se você não tem tanto dinheiro, se você veio da favela, você entendeu? Se você vai deixar isso para trás, isso foi uma circunstância da sua vida, isso não define quem você é. Você entendeu? Você vai entender que e só em entender isso já é uma crença subconsciente de crescimento. Você vai entender que você pode trabalhar sua mente a seu favor e não deixar ela só trabalhar você ao favor dela. Exatamente. Você entendeu? E você vai começar a criar crenças que vão te fazer bem. Você vai começar a capturar aquelas crenças que te fazem mal. Você vai começar a crescer como pessoa. Você vai começar a ver o quanto é possível
E eu vou repetir aquela frase que eu falei no começo, que é uma frase que eu uso muito, Leandro. Eu amo essa frase, né? Você planta um pensamento, você colhe uma ação, porque você faz baseado no que você pensa. Aí quando você planta uma ação, você vai colher um hábito, porque quando você fica fazendo aquilo, aquilo se torna um hábito. Quando você planta um hábito, aquilo vai definir, você vai colher um caráter, porque quando você adota hábitos, aquilo define um caráter que você vai ter. E quando você planta um caráter, Leandro, você vai colher um destino. Você entendeu? Perfeito. E tudo começou no pensamento. Muito bem. Na forma que você pensa. Perfeito. Você entendeu, Leandro? E isso, pra mim, essa é a moral da história aqui. Crenças limitantes, fantástico, gente. A gente já sabe. Vira essa moeda. Muda o jogo. Começa a criar para você as crenças de crescimento. Isso aí, perfeito. Anildão, não podia fechar melhor, cara. Eu, vou aqui colaborar ficando quieto e só refletindo no que você disse, que foi lindo. E também convidando você que está aí do outro lado, ficou com a gente até agora trocando essa ideia. Visita lá nosso site gestãorealista.com.br, lá você vai ter um pouco mais do nosso conteúdo, algumas dicas e os nossos episódios também de podcast. Não deixe de olhar também o podcast Síndrome do Impostor, se você não olhou, tem um assunto completamente relacionado com esse, mas hoje a gente foi complementar aqui na parte de crenças. E é isso, pessoal. Nildão, como sempre, um prazer, cara. Sem dúvida, Leandro, prazer também, prazer de falar contigo. É um prazer falar do assunto e eu espero que quem está ouvindo a gente aqui, né, pegue essa conversa e incorpore e que isso se torne algo positivo. Legal. Entender e fazer o diagnóstico é o primeiro passo. É isso aí, meus amigos. Sem Muito dúvida. obrigado por ficar com a gente até agora e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço a todos.